Graças a Deus, pessoal. Na verdade, a gente está retomando aqui a temporada 2020. Quem está aqui hoje no programa somos alguns irmãos. Alguns estão aqui conosco e eu queria agradecer a presença de todo mundo já. Primeiramente, pedir aí a você que está ouvindo nesse momento, desculpa, porque a gente já começou atrasado aqui devido a alguns probleminhas que acontecem mesmo, mas graças a Deus estamos aqui. Nós vamos juntos adorar o Senhor Jesus até por volta das 13 horas e 40 minutos. Programa da Igreja Batista, na direção hoje aqui do pastor Eli. Estamos com o irmão Gilmar, com o irmão Rodrigo, com o nosso irmão Giovanni e também com a irmã Maria de Fátima. Então, a gente quer mandar assim para todos os bom jardinenses que estão ouvindo em casa, nossos familiares queridos, certo? A graça e a paz do Senhor Jesus para toda a população de Bom Jardim, para todo o povo de Deus, os irmãos que estão sintonizados pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, outros que estão sintonizados pelo próprio rádio, AM, FM. A gente agradece a Cult FM também por essa oportunidade de estarmos aqui. Ao nosso patrocinador também, que dá um apoio financeiro para o programa, que é o nosso irmão Hugo. Então a gente agradece a todo mundo. Queria convidar você nesse instante para a gente orar. A gente vai entrar na presença de Deus e agradecer por mais uma semana que está encerrando. Vamos estar aguardando no decorrer do programa de hoje alguns irmãos que já saíram de casa hoje e alguns irmãos já pediram para tocar alguns louvores. Então a gente tem um grupo da Igreja Batista. Então você, meu irmão, estiver no grupo e está ouvindo o programa, pode pedir lá o seu louvor. Também dizer para você, amigo bom jardinense, que está aí nas regiões mais distantes do centro aqui, alguns distritos, sítios, você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp para também fazer o seu pedido de oração. Você também pode pedir, se desejar, pelo próprio Instagram também, se você estiver visualizando pelo Instagram. Mas também pode pedir estudos bíblicos. Enfim, a gente está aqui não para falar de religião. Nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus, que é o amado das nossas almas, aquele a quem a gente um dia estaremos face a face. Então, a Igreja Batista já tem esse programa aqui junto com a Cult FM, essa parceria já há mais de um ano. E graças a Deus esse é mais um ano que a gente recomeça. E a gente quer agradecer a toda a audiência que vocês têm dado a esse pequeno espaço de tempo que a gente tem aqui para adorar, para estarmos juntos. E dizer, eu vou falar aqui o meu número, pode salvar aí, fique à vontade, certo? É o 9752-0557. Esse é o meu número. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp e fazer seu pedido de oração também e deixar também pedir um louvor, assim como você desejar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós estamos aqui com o irmão Gilmar, que vai estar louvando a Deus também nessa tarde. O irmão Gilmar já está aqui e a gente vai estar orando agora. Convidar você a confiar em Jesus Cristo como aquele que, uma vez estando entre nós, em carne e osso, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós cremos que Ele é vivo, que Ele está conosco. Ele é o mesmo que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Então nós cremos nisso. E eu queria pedir nesse instante ao nosso irmão Gilmar, para ele nos levar a Deus em oração e juntos irmos ao trono da graça de Deus. Amém. Vamos orar para a glória do nosso Senhor. Pai querido e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelas vidas, ó Deus, que têm ouvido a tua palavra, ó Deus, que elas possam ouvir e ser praticantes, Senhor, porque a tua palavra diz que devemos ouvir a tua palavra e praticar. Porque o homem que ouve a tua palavra e não pratica, Senhor, é semelhante ao homem que construiu a casa na areia e vem as tempestades do dia a dia, Senhor, e derruba a sua casa. Mas aquele que pratica a tua palavra e ouve a tua palavra é aquele que construiu a casa em cima da rocha.
que as tempestades do dia a dia vêm, Senhor, e não derruba, que está firmada na rocha, que é teu Filho Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Perdoa nossos pecados, ó Deus, continua nos sustentando a cada dia, nos dando força nessas batalhas diárias, ó Deus, porque só conseguimos vencer porque tu está conosco. Multiplica o pão de cada dia em todas as mesas, Senhor. Multiplica cada dia também a nossa saúde para podermos trabalhar, ó Deus, principalmente na tua obra, para trazermos o pão para nossas famílias, ó Deus. Abençoa cada um dos teus servos, ó Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando do teu amor, da tua palavra e declarando que só Jesus Cristo é quem salva. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado por nunca nos deixar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E o irmão Gilmar vai estar louvando daqui a pouco. O número aqui da rádio CUT FM, você também pode ligar, é o 97740597. Você está ouvindo o programa Encontro com Jesus. Esse é um programa realizado pela Igreja Batista para falar de Jesus, para falar do Senhor Jesus. A gente quer passar um recado aqui para todos os irmãos da igreja que estão sintonizados e também para você, amigo e amiga bom-jardinense. Nós temos este final de semana cultos ali em frente à prefeitura, que é a sede da nossa igreja aqui na cidade. Os cultos são pela manhã às 9h30, no domingo, amanhã. Hoje nós não temos culto. E nós teremos também na parte da noite, a partir das 18h40, o culto de adoração. Então você está convidado para estar lá entre família. Nós somos uma família que desejamos ser semelhantes a Jesus. Nosso maior objetivo na vida é agradar o coração de Deus. Uma certa vez os discípulos falaram assim, já na caminhada sem Jesus presente fisicamente, mas Jesus na sua presença pelo Espírito Santo já teria ressuscitado, e diante das provações que os discípulos começaram a passar e as perseguições, eles foram intimidados a obedecer aos homens e ouvir aquilo que as autoridades estavam dizendo para eles se calarem, mas eles foram bem claros em dizer que importa obedecer a Deus e não aos homens. Então nós estamos aqui nessa mesma perspectiva. Nosso coração, nosso desejo é um desejo de obedecer a Deus, de entender a sua vontade. Nós não somos melhores que ninguém, não somos os melhores religiosos. Nós temos um coração que deseja se parecer com o de Jesus. Então se você está em casa ouvindo a Rádio CUT FM e também sente Deus perto da sua vida, você tem uma conexão já com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e você desejar conhecer mais dele, estar perto de pessoas que desejam também agradar a ele. Então, a gente faz o convite para você estar conosco, certo? Na Igreja Batista. Fale lá que ouviu o programa da rádio. Vai ser um prazer receber você e a gente poder juntos, pela palavra de Deus, estarmos sendo instruídos pelo Espírito Santo a buscar agradar o coração de Deus. Esse é o nosso desejo. O propósito do programa Encontro com Jesus é fazer com que a gente tenha uma conexão, não com a religiosidade, mas uma conexão com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente orou, porque talvez hoje o seu dia foi bem corrido, já chegou da feira, está aí almoçando, terminando de almoçar, mas eu queria dizer que o Senhor Jesus, Ele está aí, Ele deseja ouvir a sua oração. Então, o programa Encontro com Jesus é um momento para você refletir com Deus aí, na sua rede, debaixo da árvore, não sei, no seu quarto, com fone de ouvido, onde quer que você esteja, que você possa se conectar com o Senhor Jesus. A gente vai estar soltando aí um louvor, o irmão Rodrigo está aqui, ele está no comando aqui da mídia, aqui da rádio, e em seguida desse louvor a gente vai estar louvando com o irmão Gilmar, que é um irmão que já tem estado conosco há quanto tempo já na igreja, Gilmar? 12 anos que já entregou a vida para Jesus, e a gente conheceu o Gilmar tocando nas ruas, né, junto com outros propósitos que tinha, né, sendo um músico secular, louvando, tocando aí as músicas
populares, né, do forró. Mas aí teve um dia que Gilmar teve um encontro com Jesus, numa situação bem difícil. É verdade, já tem 12 anos que Deus operou um milagre na vida dele. E a gente tem esse prazer de ter o irmão Gilmar conosco ali, na igreja, testemunhando e adorando ao Senhor Jesus. Então a gente vai estar louvando juntos, né? Você daí, a gente daqui, com a Amanda Vanessa. O louvor é adorar. E na sequência o irmão Gilmar vai estar também deixando a sua adoração através do louvor. Continue conosco. Deus, essa é a nossa expectativa. Manter a cabeça levantada, mesmo quando nos falta tudo. Manter a cabeça, como fala o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, esse louvor fala disso, né? Do nosso desafio de adorar. Talvez você esteja aí em casa passando por alguma dificuldade, mas a Bíblia nos ensina a mantermos firmes a nossa postura de adoração e confiar no Senhor. Uma ocasião que eu quero ler aqui para vocês nessa tarde, uma leitura bíblica bem conhecida, que está no registro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. É um dos registros mais fantásticos que estão narrados por Lucas no Evangelho, não só no Evangelho de Lucas, mas na continuidade do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos. Nosso irmão Lucas escreveu 2 registros a respeito, um a respeito de Jesus Cristo, que foi o Evangelho de Lucas, e o outro a respeito da igreja, de como o Espírito Santo se apossou de homens e de mulheres para tornar conhecido o nome santo de Jesus e a mensagem do Evangelho. Então aconteciam coisas extraordinárias. O livro de Atos dos Apóstolos, para você que gosta de ler coisas assim que despertem a curiosidade, é um livro incrível, porque mostra o grande poder de Deus na continuidade da operação de milagres e toda a atuação do Espírito Santo. Então, meus amados ouvintes e irmãos, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a gente vai estar lendo um registro que fala da seguinte situação. Era no tempo de rei Herodes, ele já tinha maltratado alguns da igreja, e o versículo 2 diz que Herodes havia matado Tiago, que era irmão de João, à espada. E a tradição vai dizer que Tiago morreu cerrado ao meio. E quando Herodes viu que isso estava agradando aos judeus, ele prosseguiu e também prendeu a Pedro. E aí o registro de Atos vai dizer que, havendo prendido Pedro, colocou ele na prisão e o entregou a 4 quaternos de soldados, para que estes o guardassem, porque ele queria apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então aqui a gente vai entendendo que Herodes havia matado Tiago, e isso agradou aos judeus. E quando Herodes viu que isso havia agradado os judeus, Herodes prendeu também a Pedro. A gente quer lembrar também que Pedro, Tiago e João foram as colunas da igreja, ou seja, aqueles 3 apóstolos que dos 12 estavam mais próximos de Jesus. Então, Pedro, Tiago e João eram aqueles que receberam a grande missão de liderar a igreja junto com os demais apóstolos. Mas foram os que mais se destacaram. A princípio Tiago, posteriormente Pedro, e assim foram os demais. E o que acontece? Pedro então está preso. O versículo 5 diz que Pedro estava preso. Por quê? Porque Herodes já havia matado Tiago. Então, se ele mata Pedro e posteriormente João, então aí, teoricamente, estaria colocando um fim à continuidade daquela mensagem de Jesus. Mas a Bíblia não diz que isso aconteceu. O livro de Atos vai falar justamente da ação poderosa dos propósitos e dos planos de Deus. Então, Pedro estava preso, guardado na prisão, mas o versículo 5 diz que a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Então a gente vai entendendo o contexto aqui, contexto de perseguição. Pedro está preso, mas a igreja estava orando por ele. Isso é importante.
porque a gente não sabe muitas vezes a situação que a gente vai viver, vai vivenciar. Mas uma vida de oração, a atitude de oração, que é uma atitude de adoração, ela tem que continuar na nossa vida. Como a gente ouviu o louvor agora há pouco, da Amanda Vanessa, é adorar mesmo quando a dor nos consome. Então a igreja estava sofrendo, porque imagine, um grande líder havia morrido cerrado ao meio, Tiago. O segundo líder, Pedro, está preso. E na certeza que eles tinham era que Pedro iria morrer também. Mas eles estavam orando sem cessar. Quando Herodes então estava para trazê-lo, diz o versículo 6, nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta estavam guardando a prisão. Então havia 2 soldados do lado de Pedro, que estavam vigiando. Pedro estava dormindo e estava acorrentado, e do lado de fora da prisão haviam ainda mais soldados. E o versículo 7 diz assim, de maneira incrível: eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e naquele mesmo instante caiu-lhe das mãos as suas correntes. Isso é algo fantástico, é algo maravilhoso. E diz o versículo 8 que o anjo falou assim para Pedro, cinge as tuas sandálias, cinge-te, que era justamente arrumar ali a sua roupa, colocar o cinto, que era uma faixa de pano de couro que passava entre a sua cintura. Ou, em outras palavras, o anjo estava dizendo assim, se arruma, toma as tuas sandálias. E assim Pedro fez, e ele disse, lança a tua veste sobre ti e segue-me. Meus irmãos, o versículo 9 vai dizer que Pedro saiu e seguia aquele anjo. E não sabia ainda Pedro se o que ele estava vendo era de fato um anjo, mas se ele estava vendo alguma visão. Pedro não sabia o que estava acontecendo, se era sonho ou se era real. E no versículo 10, que quando eles passaram pela primeira e a segunda guarda, eles chegaram até a porta de ferro que dava para a cidade. A gente tem que lembrar que as cidades antigamente, elas eram cercadas por muros. E haviam portões que guardavam a cidade, justamente por causa de um contexto de invasão, de guerras, uma série de fatores históricos da época. Então, quando Pedro passa por 2 portas, ele chega até a última porta, que era a que dava justamente a porta de ferro, que dava para a cidade. Então, essa porta se abriu e eles saíram e percorreram por uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. O versículo 11 diz que Pedro voltou a si e disse, agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. A partir desse momento, Pedro então vai até a igreja que estava orando por ele. E ali foi uma surpresa, uma alegria. Aqueles irmãos estavam orando e Pedro foi a resposta de oração. Então, 2 coisas aqui para você meditar. Primeiro, não há nada impossível para Deus. É importante você sempre lembrar disso. Nosso Deus é o Deus que realiza coisas extraordinárias. Mas Ele não fará isso sem que haja no seu coração fé para crer. Por quê? Porque a Bíblia diz muito claramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, obviamente, nem todas as coisas que a gente quer vão acontecer. Porque a Bíblia também deixa muito claro que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes a vontade do Senhor é uma e a nossa é outra. Mas por que é importante o crente estar orando? Porque no decorrer, quando ele ora, o crente, ou você que ainda não entregou a vida a Jesus, mas que tem uma vida de contato com Deus, por que é importante manter essa sintonia? Porque quando as coisas não são do ajuste da vontade de Deus, Ele responde em oração. Ele tranquiliza o coração. Há muitas pessoas que começam a orar 1 ano, 2 anos por algo, e no 3º ano diz assim, Deus me falou, eu senti, não era da vontade de Deus, Deus tinha algo melhor para mim. Então o importante é não parar de orar, não parar de clamar, como falou o louvor agora há pouco que a gente ouviu aqui. Então nessa manhã, nessa tarde, nesse início de tarde aí, início de final de semana, a gente quer deixar essa palavra para você. Estreite o seu relacionamento com Jesus, não com a religiosidade apenas, mas estreite o seu relacionamento com as possibilidades de um Deus que se revela a você, mesmo quando você não sente a presença dele. É importante você saber que ele está ali presente.
Mesmo quando você se acha muito pecador, é importante você saber que Ele está ali e está estendendo a mão para te ajudar. Mesmo quando as coisas mostram que você é fraco e falho. E é isso que o irmão Gilmar vai louvar agora para a gente. Vamos adorar com o irmão Gilmar. Vai falar nesse louvor justamente de que muitas vezes a gente fala para Deus que nós não merecemos, nós não somos dignos, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas Deus está constantemente dizendo na sua palavra que Ele quer nos usar. E uma certa vez, um profeta muito conhecido chamado Isaías, ele teve uma visão sobrenatural de Deus no templo, e naquela visão ele viu serafins que adoravam a Deus e clamavam diante do trono, santo, santo, santo. Mas naquela visão, Deus, ele falou para Isaías que precisava enviar alguém para pregar e para anunciar. E Isaías disse, mas como eu sou pecador, eu sou falho, eu não tenho condições de ir, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, às vezes, a nossa condição realmente é de achar que a gente é um nada. E, de fato, nós não somos nada diante de Deus. Porém, esse Deus que é grande, santo, perfeito, Ele nos escolheu para que a gente fosse reflexos dele aqui na terra, espalhando a bondade, espalhando a empatia, espalhando o amor, espalhando a morte do eu, a morte ao materialismo. Então, nesse percurso, a gente encontra muitas vezes alguns louvores, né, que é como esse que Gilmar vai louvar agora, nesse momento aqui, que fala justamente dessa condição de pecador que nós somos, mas da realidade de um Deus que quer nos usar e sempre irá nos usar quando nós nos colocamos em atitude de quebrantamento diante dele. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, continue adorando. Após a sequência aqui do irmão Gilmar, a gente vai estar colocando alguns louvores que vocês têm pedido aí nas redes sociais. Então fique aí aguardando que o seu louvor a gente vai tocar para a gente adorar junto, em nome de Jesus. Mereço tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu disse a Deus que eu não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim. E sua misericórdia foi quem me trouxe aqui. E sua bondade e sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falho e perfeito, às vezes eu erro demais. Sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer. E por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nem obedecer. Disse a Ele com sinceridade, abre mão de mim. Mas Deus me disse, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Em meio às tuas fragilidades sentirás minha beleza. Quando tu pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Eu te renovo,
pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida eu vou fazer milagre. Vai fazendo minha vontade, adorando o meu nome. Mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Eu te amo. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te socorrer, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Mas quando você pensa em parar, eu te levanto. Mas se um dia você vier a fracassar, eu te remonto. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa, espera, pois eu sou teu Senhor. Eu cuido de você, trabalho por você, eu defendo você. Sou meu quem te guardo, sou alento, te protejo. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa, espera, pois eu sou teu Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos os ouvintes da 98.5 aqui do nosso programa Encontro com Jesus. É o programa que fala a verdade e fala do Deus verdadeiro. É o Deus vivo que tem ouvido a oração do justo. Nosso Deus tem sido fiel para conosco todos os dias. Inclusive, já nos deu mais um dia de vida hoje para estarmos ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra santa e verdadeira que tem entrado nos nossos corações e tem nos confortado todos os dias a seguirmos esse caminho, que é o único caminho que leva para os céus. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. A gente quer... De que maneira a gente pode se chegar a Deus? O nome do nosso programa aqui que a gente separou para dizer ao povo bom-jardinense, né, o nome do nosso programa é Encontro com Jesus. Mas de que maneira a gente encontra-se com Jesus? De que forma nós devemos nos achegar até Deus? E nós queremos dizer aqui pelo menos 3 coisas a você. 3 coisas a você nessa tarde, para você meditar e guardar aí, certo? Primeiramente que nós não devemos nos achegar a Deus de qualquer maneira. Tem pessoas que acham que Deus, posso me aproximar de Deus de qualquer forma. Será que é assim que a Bíblia fala? De que maneira a gente precisa e devemos nos aproximar de Deus? E aqui no Salmo 51,
no versículo 17, o nosso irmão e rei e adorador Davi, ele diz assim, esse ponto que a gente está falando aqui é que você, nem eu, nós não devemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Certo? A gente precisa se aproximar dele de que forma? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala aqui no Salmo 51, no verso 17, o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então aqui a gente já começa a perceber que a gente precisa aproximar-se de Deus com uma atitude de espírito diferente. Coração quebrantado é um coração livre de qualquer percepção de conceito, eu acho aquilo. Não, um coração quebrantado é um coração que reconhece que não é pela religiosidade que alguém vai ser salvo, não é pela condição social. Um coração quebrantado é um coração que reconhece que é pecador, é um coração que tem fome de Deus. Jesus falou assim: bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão saciados. Então, um coração quebrantado você tem que cultivar. Eu sempre digo o seguinte: a gente não pode se acostumar com Jesus. As pessoas, eu já preguei uma vez e disse a seguinte questão: que às vezes você compra um celular novo e aquilo é uma novidade para você. Você dorme do lado do celular, você tem cuidado para não arranhar o celular e tudo é novidade. Mas depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele celular novo passou de ser uma novidade. Não é mais uma novidade. É um celular muito bom, que levou você a comprar ele, mas deixou de ser uma novidade. Assim é com o carro, assim é com a roupa, com o chinelo que a gente compra, com qualquer coisa. A gente se acostuma. E eu sempre digo, não vamos nos acostumar com Jesus. Jesus é maravilhoso demais para a gente se acostumar com ele. Quando é que a gente se acostuma com Jesus? Quando a gente torna ele um conceito, uma ideia, ou apenas alguém que a gente encontra com ele no culto, ou em qualquer lugar onde a gente queira se reunir. Então a gente não pode se acostumar com Jesus. Você quer que eu te diga uma coisa? Se você não falou com Jesus hoje cedo de manhã, você se acostumou com ele. Veja como é fácil a gente se acostumar com Jesus. Jesus é maravilhoso. E por isso que Davi diz assim que Deus não despreza um coração quebrantado. Um coração que valoriza aquele momento com Jesus. É o coração de Marta, é o coração de Maria, irmã de Marta, né? 2 irmãs ali, morando numa mesma casa. Jesus chega, uma fica aos pés dele, a outra vai fazer o serviço de casa. Então, primeira coisa, não se achegue a Deus de qualquer maneira. Se achegue a Ele com o coração contrito, um coração quebrantado. O escritor aos Hebreus vai dizer que aqui, capítulo 11 de Hebreus é um outro ponto que a gente quer falar aqui, que o escritor vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus devem se aproximar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ir a Deus também com fé. E o que é ir a Ele com fé? É a perfeita certeza de que Deus pode e só Ele é capaz de responder sua oração. Não existe ninguém acima de Jesus Cristo. A própria Bíblia vai dizer que a nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O próprio Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder me foi dado. Somente Jesus. É por isso que nós que somos cristãos evangélicos, a gente crê na suficiência de Cristo. O que é crer na suficiência de Cristo? É entender que somente Ele pode e tem capacidade de realizar todas as coisas. Uma certa vez, alguém foi até a Maria, mãe de Jesus, e perguntou a ela: olha, acabou o vinho, o que é que a gente faz agora? E Jesus sabia perfeitamente da situação. Jesus tinha controle de tudo. E Maria, preocupada, foi até Jesus e disse: filho, e contou o que estava acontecendo. Jesus disse: mulher, não é chegada ainda a minha hora. Jesus sabe exatamente o momento de agir. Então você precisa confiar em Jesus Cristo. A gente sempre fala, eu gosto muito de sempre conversar e dizer isso, sempre que a gente tem a oportunidade. Nós amamos Maria, a mãe de Jesus. Nós procuramos, a exemplo não só dela, mas de todos os outros apóstolos, obedecer aquilo que eles foram em vida com seus exemplos de fé. Mas nós, como cristãos evangélicos, que entendemos pela palavra, onde o próprio Jesus disse que somente Deus
merece honra, glória e culto. Está escrito em Mateus capítulo 4, onde ele fala: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, o que a gente procura fazer como cristão evangélico é seguir os ensinos daqueles que foram exemplos para nós, e Maria é um exemplo, mas a gente não presta culto, porque a gente entende pela palavra que toda a suficiência está em Jesus. Então, é importante você se aproximar de Deus nessa suficiência. Você não precisa de intercessores entre você e Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, que você possa, porque o programa de hoje é o programa que sempre foi em 2019, é o programa que continuará sendo até Jesus permitir, é o programa que diz encontro com Jesus. Não é você se encontrar com a Igreja Batista, com nenhuma outra igreja. Obviamente, a gente precisa congregar, mas a gente não está aqui para falar da Igreja Batista antes de falar de Jesus. Jesus é mais precioso. E você não pode se acostumar com a presença de Jesus, e você deve se aproximar dele crendo pela fé, que é preciso ter fé para se aproximar de Jesus. Não é preciso ser perfeito, porque perfeito ninguém é, mas é preciso ter um coração quebrantado. Um coração contrito é aquele que reconhece que é pecador. Então, se nessa tarde essa palavra te tocou, a presença de Jesus está aí na tua vida, a gente deixa aqui o nosso convite. Você está conosco em algum culto que você queira e possa participar. Durante a semana, quarta-feira, às 7 da noite. Final de semana, domingo, no caso amanhã, às 6h40 da noite. Traga a sua família.